nosso quadradinho de hoje, você vai passear por uma exposição que promete nos conectar ainda mais com a nossa cidade. Venha conhecer a história da Ivani, uma mulher que depois de 25 anos trabalhando em casa de família, resolveu empreender. E vamos mostrar também o treinamento e um pouco do trabalho dos policiais do BOPE daqui do DF. Tem muita arte com a brasiliense Paula Calderon, que traz em suas obras histórias dos locais por onde passou, a natureza e a força da mulher. Eu só tinha um sonho, eu não tinha grana. Vem conferir ainda o trabalho do rapper daqui de Brasília, Lindon, que mostra que o DF ainda produz grandes talentos nesse gênero musical. Disseram que eu não posso, mas mesmo assim eu realizo. É agora, no nosso quadradinho. Uma exposição que permite uma conexão ímpar com a nossa capital. Quem visita a mostra Diversidade Brasília numa Caixa de Brincar vive uma experiência artística e educativa com as paisagens do nosso quadradinho por meio de diversos blocos interativos no Espaço Cultural Renato Russo. Além disso, o público é levado para uma visita guiada à superquadra modelo da 308 Sul. Esse é o projeto Circuito Arte e Cidade e ele faz parte de uma junção da experiência de mediação cultural e da experiência de educação patrimonial. Então, junta essas duas experiências, né, entre arte e educação patrimonial. Então, também traz uma outra experiência do meu coletivo artístico, que é a criação da obra Diversidade Brasília numa Caixa de Brincar. Bom, as pessoas que vierem visitar o projeto têm a possibilidade de fazer um passeio pela superquadra da 308 Sul, que é uma superquadra modelo que faz parte da unidade de vizinhança, né, do plano urbanístico, que é tombado. E também, além desse passeio, o encontro com a obra Diversidade Brasília numa Caixa de Brincar, que traz uma experiência com as 4 escalas do plano urbanístico. Então, é uma experiência imersiva, né, interativa. Tanto na quadra, que os mediadores, as mediadoras trazem experiências lúdicas e brincantes na descoberta dos cobogós, dos pilotis, do paisagismo. E aqui também a possibilidade de reconhecer essas experiências que foram vivenciadas na cidade nesses 20 blocos interativos. Vocês sabiam que essas placas aqui da cidade de vocês são famosas? Elas já foram expostas em museus famosos como o MoMA. A última escola que veio aqui, eles montaram do jeito que eles quiseram. Então agora eu vou deixar vocês montar do jeito que vocês quiserem também. Pode tirar as plaquinhas e montar. Então, é a possibilidade de entrar, né, escutar o som da cidade, mover, brincar com alguns artefatos da arquitetura, né, como os brises. Então, os próprios cobogós também estão representados na obra. Então, desde essas questões arquitetônicas, como outras questões mais sutis, como, por exemplo, o bloco das pessoas invisíveis, né? Quais são as pessoas que estão invisibilizadas na cidade, a possibilidade de deixar um recado, né? De escrever, né? Uma cartinha,
de deixar a sua experiência com a obra, a sua experiência com a cidade, ou uma marca no muro que a gente às vezes é tão, né, desejado e às vezes nem sempre é possível. Também tem um bloco que é possível fazer esse tipo de intervenção. A gente tem, acho que, uns 2 blocos que trazem essa experiência literalmente, né, que é a experiência com o céu. E eu gosto muito de pensar que o céu é algo que une, né, todas as pessoas dessa cidade, independente de onde elas estão morando, se é na área do tombamento, se é no avião ou se é numa região administrativa, o céu é algo comum. O que você está vendo? O céu. Se vocês colocarem o ouvido aqui, o que vocês vão ouvir? Barulho de água. Barulho de água? É o barulho da chuva. Muitas crianças, né, têm muito desejo de apertar os interfones dos blocos, de falar, né, de poder falar com o porteiro, ou de falar, meu sonho é ser porteiro, porque isso pode ser uma brincadeira. Então, essa exposição desperta essas brincadeiras que estão escondidas na cidade, como, por exemplo, o interfone ou o olho mágico, que é um outro bloco que também faz muito sucesso, que é a possibilidade de olhar através, de ser visto, de ser vista também. A gente tem algumas ações de acessibilidade, fora que a gente está num espaço, né, muito acessível para o transporte público, tem acessibilidade para pessoas com baixa mobilidade. A obra, ela tem audiodescrição de todas as peças. Esta obra é um cubo de concreto com 80 centímetros quadrados. A gente também fez uma ação com uma escola de estudantes surdos. E antes, na primeira edição da obra, a obra antes de ser inaugurada, a gente também convidou um grupo de pessoas autistas para eles ajudarem a gente a validar, né, a altura, algumas experiências para elas estarem mais adequadas às pessoas neurodiversas. Um sonho que se tornou realidade. Depois de mais de 2 décadas trabalhando como doméstica, Ivani Barbosa decidiu mudar completamente de vida e se tornou dona do próprio negócio. Ela abriu uma cafeteria nesse lugar super aconchegante no Polo Verde, no Lago Norte. Saiba como foi todo esse processo. Eu cheguei no dia 15 de julho de 1996, porque a minha cunhada ia casar com meu irmão e queria alguém para ficar no lugar dela. E ela trabalhava numa casa aqui no Lago Norte e eu vim para ficar no lugar dela. E aí ela casou e a gente foi ao casamento dela, mas voltamos e aí eu permaneci lá e cuidando das crianças, que era exatamente o que ela queria, porque ela gostava muito do Iago e queria alguém para cuidar dele bem. E aí ela me trouxe e eu fiquei cuidando deles e fiquei lá por 25 anos, né? Eu cuidava de tudo, de compra de supermercado a tudo, tipo, eu resolvia tudo, assim, as coisas da casa, tudo se precisasse de qualquer coisa, eu que ligava para vir, para tudo, precisasse de compra, viajava, quem resolvia, quem ficava era eu, quem resolvia tudo sempre. Assim, acabou que ficou, a gente criou uma amizade, criou uma confiança. A minha casa, na verdade, também, eles que me ajudaram eles compraram e eu paguei sem juro algum, entende? Então, são coisas, foi muito bom, importante para mim. Eu sempre cozinhei. Eu trabalhei antes de vir para cá, eu sempre trabalhei desde meus 10 anos de idade, eu trabalho. E antes de vir, eu trabalhava numa cidade chamada Itabuna, na Bahia. E tinha o meu ex-patrão, ele dizia para mim que eu tinha futuro na cozinha. Eu só tinha 14 anos de idade. A minha filha nasceu e permaneceu lá, entendeu? Ela paga a escola da minha filha até hoje. Ela pagava curso para mim. Se eu dissesse, Adriana, eu quero fazer curso de saladas, para aprender bolos ou para aprender, ela sempre pagou para mim.
eu sempre gostei da cozinha. A cozinha sempre me trouxe alegria, assim, eu sempre gostei da cozinha. E eu sempre tentei fazer, às vezes ver uma receita fazer. Eu sempre fiz bolo, eu sempre gostei dessa... Desde os meus 14 anos que eu aprendi a fazer bolo e nunca parei. E a mesma receita que eu aprendi desde quando eu tinha meus 14 anos, até hoje eu uso a mesma receita. Apesar de já ter feito o curso de confeitaria, mas eu não mudei. Eu sempre fui muito sonhadora de achar que alguma coisa de repente fosse acontecer, mas fazia aquilo ali porque gostava, porque queria aprender, entendeu? O dia que eu ia para o meu curso de culinária era o dia que eu amava. A Josi, que é a dona do restaurante Cozinhas da Terra, ela é minha prima e ela sempre disse para mim que ela sempre acreditou em mim, na verdade. Ela sempre falava: faz isso, por que você não faz isso? Você faz tão bem, você vai dar conta e tudo. E o medo que eu tinha, não, tipo, no fundo eu acreditava, mas sempre tinha medo, né? E aí na pandemia ela ela ia abrir o restaurante, ia descer e ia ter que ficar alguém aqui. E ela dizia: lá é a sua cara, lá é a sua cara. E eu com medo e não... Sei lá, tinha medo, mas aí ela... Teve um dia que eu realmente tive que me decidir para isso. Foi quando eu conversei com a Adriana, tive uma conversa. Falei: olha, tá surgindo uma oportunidade, eu quero ir, eu quero tentar. E aí a gente conversou. E aí eu tentei, permaneci, continuei no meu trabalho e permaneci aqui, né? E vim pra cá no final do dia. Até que chegou realmente uma hora que não dava mais para conciliar as duas coisas e eu tive que realmente sair de lá. E quando foi para cá, juntou, tipo, eu tinha algum dinheiro, junta férias, 10º, eu peguei tudo e juntei tudo e abri. A gente serve cuscuz, tapioca, omelete, waffles. Tem bastante coisa, mas assim, o que realmente sai é o cuscuz, entendeu? E o pão levain, que é feito aqui mesmo na vila, que tem a padaria, o rapaz. A gente quer que as pessoas que venham aqui tenham uma experiência que lembre a infância, que lembre a avó, que lembre a mãe, que coma aquele bolo que a avózinha fazia. Aqui, um dos carros-chefe aqui é o bolo de nozes, assim, as pessoas gostam muito. E assim, eu já escutei histórias de assim, nossa, tem 3 anos que a minha avó morreu e é a primeira vez que eu como um bolo que me lembra a minha avó. Isso não tem preço, entende? Tipo, então é essa experiência de vir, de comer uma coisa fresquinha, de comer uma coisa de vó, que eu falo que pareça com a avó, com a mãe, e que venha, que conheça a vila, que conheça os parceiros, que conheça o espaço, a natureza, né? O laguinho com os peixes. Se quiser estudar, é bem legal também. E ler um livro, ficar lendo, é muito bom. Hoje eu encaro as coisas com mais... Eu não tenho medo. Eu tô aqui, tá tudo bem. Se eu tiver que algum dia mudar, tá tudo bem também. Vou pegar uma praia ali e voltar. Tipo, eu não podia fazer isso antes, porque não me sobrava, não tinha condições disso. De poder comprar uma roupa, de poder chegar ao final de ano e ir no shopping e você comprar uma roupa, que eu nunca, nem sempre isso dava, porque tinha sempre outras prioridades, né? E igual agora, eu viajei, final de ano eu fiz uma viagem internacional. Eu sou aquela que se tiver que, eu limpo o chão, eu faço qualquer coisa. Eu não tenho problema com nada. Se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu faço. E assim, eu sou aquela que chega aqui primeiro, todos os dias. Entendeu? Tem gente que chega depois, né? Que chega primeiro sou eu.
O meu pai sempre foi muito um incentivador. Meu pai foi a pessoa mais incrível que eu conheci na vida. Eu falo que eu sempre fui muito abençoada. Tipo, por mais que as coisas muitas das vezes estavam muito ruim, muito difícil, muito... Mas eu sempre acreditei e sempre acredito, não tem jeito. Tem dia que você acorda que não tá legal, que não tá bem, mas assim, você chora. Se é mulher, você chora, vai lá, chora. Só que você levanta novamente. Eu sou muito grata por tudo, porque eu passei por tudo. Mas talvez me faz ser quem eu sou hoje, né? Tipo, eu acho que eu sou forte hoje. Não é nada que, não tem nada que, qualquer coisa que vai te abalar, não é? Então, assim, eu sou muito grata por tudo. E assim, eu sempre procurei fazer o melhor. Não importa onde você, sabe? Não importa o emprego que você tenha, não importa, mas sempre faça o melhor. Entende? Tipo, porque uma hora a sua vez chega, a sua recompensa chega. E eu sempre acreditei nisso e não sabia onde chegar, nem sei até agora, tipo, onde vou chegar, mas de acreditar e tentar ser o mais honesta possível, sabe? O mais correta possível. Que eu acho que isso volta, sempre volta. No próximo bloco, você vai conhecer um pouco mais sobre o trabalho dos policiais do Batalhão de Operações Especiais daqui do DF, o BOP. Fique com a gente! Eles são conhecidos no Brasil inteiro. Quando se fala em policiais do BOP, as pessoas já sabem que são a elite da Polícia Militar. Nós fomos conhecer de perto o trabalho e o treinamento no Batalhão de Operações Especiais daqui do DF. Confira! Qualquer ação do BOP, elas andam em conjunto. Então, por exemplo, os explosivistas, eles atuam na parte de artefatos explosivos, então eles têm os treinos específicos deles, né? Os negociadores na questão de gestão de crise, aquela questão ali de apaziguar ali a situação, diminuir os ânimos ali de um provável agressor, um SEC, né, que é que a gente chama. E os caveiras fazem essa parte tanto de apoio, né, com questão refém, a gente faz essa ação, a gente atua também no auxílio a todos os batalhões aqui da PMDF, né? Somos a última ratio, então qualquer coisa que saia do controle onde não seja possível qualquer tipo de ação para resolver, o BOP é acionado como a última saída. E quando a gente chega, a gente resolve. Mas a gente também preza muito pelo trabalho em equipe, né? Então aqui no batalhão a gente procura fazer o treinamento integrado, tanto dos caveiras com os explosivistas e os negociadores, ação conjunta para quando tiver alguma situação fora daqui, estar todo mundo alinhado, bem treinado e pronto para evitar qualquer desavença que possa acontecer numa ocorrência. Brasília hoje é uma das capitais do país melhor preparadas para atender ocorrências que envolvam artefatos suspeitos, artefatos envolvendo explosivos. Para isso, nós temos alguns equipamentos que são de suma importância para nos ajudar nessas ocorrências. Esses equipamentos são 2 robôs, são equipamentos importados. Esse robô aqui é um robô canadense da marca Aiko. Ele é um robô mais robusto, mais tecnológico, é um robô mais novo, né? E ele tem uma capacidade de arrasto muito grande e nos ajuda a mover objetos que estejam mais pesados, né? Esse robô aqui é um robô da marca iRobot, é um robô americano, né? Fabricado na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Esse robô nós recebemos no ano de 2014, né? É um kit que nós recebemos em virtude dos jogos
da Copa de 2014. Brasília foi uma das sedes. Ele é um robô mais leve, mas que tem uma facilidade de manuseio muito grande. Aqui no Batalhão de Operações Especiais a gente trabalha com muito gerenciamento de crise. Normalmente nas crises, a maioria delas são em ambiente confinado, casas ou apartamento. E o treinamento na casa, como a gente realizou, elas são feitas para a gente poder se deparar com essa situação e conseguir executar da melhor forma possível, evitando o máximo de erro. A gente tem 2 ambientes de casa, né, de ambiente confinado, e de acordo com o dia e com a demanda a gente faz o treinamento que é direcionado pelo chefe de equipe. Nós atendemos algumas ocorrências muito importantes aqui em Brasília, inclusive alguns atentados que já foram categorizados como atentados terroristas. Na véspera do Natal, em 2018, uma ocorrência que teve em Braslândia, teve uma bolsa que foi deixada na saída de uma igreja, foi um atentado terrorista, já foi assumido por um grupo ecoterrorista que tem diversas ações aqui na América do Sul. Então, nós atendemos essa ocorrência. Esse robô, nós atendemos essa ocorrência com o robô americano e ele foi de extrema importância para nos ajudar a retirar a ameaça do local, para um local seguro para fazer a desativação dele. Ele tem 2 tipos de operação. Ele tem uma operação por rádio, né? E a gente consegue operar também por fibra ótica. Se for um local que tem grande interferência de rádio, por exemplo, o centro de Brasília é difícil de operar. São muitas antenas, né? E como a gente opera na banda ISM de frequência livre, então a gente tem interferência interna. A gente tem muita perda de conexão, então a gente opera por fibra ótica. Essa fibra ótica ela tem uma distância, né, de 150 metros, a fibra. Por rádio a gente consegue, no manual, a gente conseguiria atingir até 500 metros de operação. Teve ocorrências aqui da gente chegar às 20 horas e encerrar no outro dia, meio-dia, né? Então não tem tempo. Quando nós vamos para a missão, nós vamos preparados para ficar dias, né? Então, com relação a isso, a gente faz um treinamento mental, um treinamento físico aqui também, para nos capacitar, porque o atirador policial de precisão, ele em todas as missões que ele vai muito pesado. O nosso equipamento é pesado, né? O nosso fuzil é pesado, o equipamento que a gente leva na mochila também é pesado. E conforme vocês viram aqui, as posições de tiro, né, elas são variadas. Muitas vezes nós procuramos locais elevados, então tem que subir com todo esse material, esse equipamento e o armamento e estar presente ali conosco nas posições, nas plataformas de tiro. 5, 4, 3, 2... Cada curso tem a sua peculiaridade, né? O curso do COESP, que foi o que eu fiz por último, ele durou 5 meses, né? Explosivistas e negociadores têm seus tempos específicos ali, mas é nessa média de 3 a 5 meses. O nosso protocolo, a gente sempre almeja a menor quantidade possível de aproximação do técnico. Pode ser que numa ocorrência não tenha como usar nenhum meio remoto. Já na primeira aproximação ele tem que ir com traje. Vai depender muito do acesso. Ele tem uma proteção balística, ele tem uma proteção anti-chamas. É lógico que em determinado nível, né? Testes que foram feitos, ele consegue suportar
até 10 quilos de um determinado explosivo a 3 metros de distância. Então é uma proteção muito boa para o técnico. Vidro blindado do capacete, o capacete é muito pesado, e essa proteção de Kevlar na frente. É uma roupa muito pesada, ela desgasta bastante o técnico nas operações. Ela pesa em torno de 45 quilos, ela completa. Tanto a calça quanto a jaqueta e o capacete, né? Então é um peso muito grande. A gente passa por um processo de treinamento aqui muito grande, treinamento de força, né? Para suportar o desgaste, a desidratação e o calor que é gerado dentro dessa roupa aqui. Para você ingressar no BOP, você tem que fazer um desses 3 cursos, ou de caveira, que é o GI13, ou os negociadores, ou os explosivistas. Então, sendo policial militar, abre-se os cursos para essas 3 companhias, e aí, logrando êxito em qualquer um desses 3, você pode fazer parte do BOP. Eu fiz em 1999 o meu COESP, e após isso, eu passei um bom tempo na atividade de equipe tática, né? Intervenção tática. Eu era um integrante da equipe, né? Propriamente dita. E após esse tempo, tem um tempo determinado ali, um tempo adequado, para você conhecer bem a atividade, né? Inclusive de gerenciamento de crise, né? Ocorrências com refém. Após isso, no ano de 2008, eu me especializei com o primeiro curso de atirador de precisão no Exército Brasileiro, né? Então eu fiz o primeiro curso, o curso de caçador, em 2008, e logo após, em 2010, eu fiz o curso de atirador policial de precisão no Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, COT, né? Então após eu estar especializado para essa atividade, para essa função em 2008, eu integrei aqui o grupamento de atiradores policiais de precisão e estou aqui até hoje, até 2023. Hoje eu exerço aqui a função na parte de comando, né, do grupamento. Então a gente coordena aqui os atiradores. Solicito um sinal verde. Ok, Serra 02. Sinal verde. O treino aqui é dioturno, né? Nós fazemos treinos aqui pelas manhãs, à tarde, à noite. Não tem hora, não tem tempo. Fazemos treinamento também com situações adversas de tempo, né? Chuva, frio, calor, não tem essa barreira para nós. Então a gente está sempre estudando a atividade também, porque ela é atualizada em todo momento, né? E também exercendo o nosso treinamento prático para que a gente esteja pronto aí para cumprir as mais variadas missões que o batalhão necessita desse grupamento aqui. A seguir, veja toda a beleza das obras encantadoras da artista brasiliense Paula Calderon. E ainda, tem música de qualidade com o rapper Lindon. É já já! Paula Calderon celebra a beleza da simplicidade. A artista brasiliense usa as cores como um elemento de grande importância para se inspirar e passar emoções. Ela representa em suas obras as histórias dos lugares em que passou, a beleza da natureza e a força da energia feminina, onde a estética minimalista está sempre presente. A arte é uma representação da realidade, né? Na verdade, a gente pega os artistas em geral, de todos os âmbitos, né? Eles pegam aquela realidade e transformam em alguma coisa que eles querem mostrar para o mundo. Então, são as emoções que a pessoa sente, o que representa a vida para ela. Então, a arte, na verdade, é como se fosse a vida, é tudo, né? É tudo um pouco passando por um filtro de um artista e mostrando o que é aquela vida para ele. O meu maior
ponto de inspiração é a natureza, né? A natureza, o cotidiano, o dia a dia. Então, eu passei muito tempo fora de Brasília. Eu sou de Brasília, moro em Brasília, mas passei muito tempo fora. Então, quando eu voltei, eu estava vendo a cidade com olhos novos, né? Não só a cidade e a arquitetura de Brasília, a natureza que existe dentro da cidade, mas nos arredores. Então, eu acho que, assim, hoje o que eu mais tenho inspiração é no Cerrado. Então, o Cerrado, a cidade, as formas, né, as cores da natureza, tudo isso me inspira muito. Tudo que a gente vai vivendo vai criando um acúmulo, né, um arquivo ali de inspirações e de todo esse repertório que a gente tem, né? Então, assim, tudo que eu fui vivendo foi criando esse acúmulo de arquivos e tudo novo que vem aparecendo vai incrementando esse acúmulo, né? Então, eu me inspiro muito nas cores da natureza e jogo essas cores do Cerrado, por exemplo, das plantas do Cerrado, e jogo essas cores para os cenários de mar também que eu vejo. Então, eu acho que a inspiração, ela vem e ela é transformada até sair uma obra, né? A definição desse processo criativo, ela é bem longa, né? Porque o primeiro passo é sempre interno. O primeiro passo é esse de andar, de ver, de absorver as texturas que o mundo tem, né? E aí, tudo isso vai criando esse acúmulo de ideias. As ideias estão aqui o tempo todo, 1 milhão de ideias o tempo todo. E aí, depois daquele ponto que as ideias ficam ali muito tempo, que eu começo a concretizar ali num projeto. Tem uma coisa que me perguntam muito, né, que quanto tempo demora para sair uma obra, e isso assim varia de 2 anos a 1 dia, porque esse processo interno ele é muito mais longo, né? Mas depois que já tem a ideia concreta ali, a seleção das cores que eu vou criando, vou pensando na paleta de cores de cada quadro, e aí a parte prática às vezes é um pouco mais rápida, dependendo do quadro. Essa parte da seleção de cores é muito importante para mim, né? Porque eu acho que com a obra a gente está sempre querendo passar alguma coisa. Às vezes não é tão concreto essa imagem que a gente quer passar, mas ela tá ali. Então as cores elas fazem com que essa mensagem que eu quero passar seja do jeito que eu quero passar, né? Eu gosto de uns tons mais rebaixados, que passam essa tranquilidade, né? Assim, de uma tranquilidade de uma forma um pouco mágica, porque eu pego essas coisas da natureza e cenários e mulheres, né, que eu quero representar e transformo um pouco as cores pra gente ver que tudo que tá em volta da gente tem um valor, né? Tem um valor muito grande e através dessas cores diferentes do que a gente tá vendo, às vezes até pode ter um estranhamento no início, mas quando você percebe, você começa a reparar no que está em volta de você e talvez dar um pouco mais de valor, né, para esse cotidiano e nossos arredores. Eu gosto muito de pintar mulheres, né, porque existe uma grande variedade em todo mundo, né, cada um tem sua singularidade e eu gosto de passar essa visão também de cada pessoa é especial. E, no caso das mulheres, eu gosto muito de mostrar essa força e a potência que a mulher tem. Que às vezes, por causa da nossa sociedade, acaba ficando um pouco escondido, mas com foco no olhar, nessa expressão às vezes um pouco mais séria, eu gosto de passar essa sensação de poder que está ali escondida. Escondida não, tá bem à superfície, mas tá também ali nos retratos femininos. Eu digo que tudo me inspira, né? Assim, tudo ao meu redor me inspira. Então, eu gosto muito de praia, então eu pego aqueles cenários de praia e faço algumas imagens com eles. Eu morei muitos anos no Rio, então eu tenho uma coleção também do Rio de Janeiro, da arquitetura do Rio, das paisagens, e Brasília, né? Brasília que tem um espaço muito grande na minha vida e eu vou representando a arquitetura de Brasília, vou representando essas formas que a cidade tem, né, que são formas muito características daqui e que estão em tudo quanto é lugar.
E outra coisa daqui, de Brasília, é que a natureza, ela tá muito intrínseca ali na cidade, né? Tem gente que às vezes não conhece a cidade e pensa que é tudo concreto, que é tudo branco, arquitetura. E quando a pessoa vem pra cá, ela fica admirada com o tanto de natureza que tem. Às vezes passa arara aqui na varanda do meu ateliê, vejo tucano dentro da cidade, porque tem muita coisa dentro da cidade. E o dentro da cidade é o Cerrado. O Cerrado é das surpresas assim, que a cidade tem para oferecer, né? Eu me inspiro muito em diversos pontos da natureza, do Cerrado. E aqui, por exemplo, eu tenho essa coleção dos troncos. Os troncos são muito interessantes por causa das camadas, né? O Cerrado tem muito problema com água. Problema não, tem uma questão muito intensa com a água, que tem muita água em determinada época e pouca água em outras. Então, toda a natureza vai criando essa forma bem intensa de sobrevivência. E aí são as camadas que vão criando. Esses troncos todos, eles são camadas muito fundas e eu tento explorar isso assim na pintura. Também com flores do Cerrado, que são sempre lindas. Também tem essa questão da textura muito forte, as cores. E o Cerrado, ele impressiona com uma questão de, assim, você não dá nada por ele. Quando você olha, parece um monte de mato seco, e aí você começa a entrar, a olhar mais de perto, e aí você vai vendo essa beleza aparecendo. Que tal curtir o som de um rapper do DF que tem se destacado por aqui? O cantor e compositor Lindon conheceu o rap ainda criança e se encantou com a música. Conheça um pouco mais desse grande talento daqui do nosso quadradinho. Eu só tinha um fone, nem pensava em fama. Quem só te elogia é quem sempre mente. Eu gosto muito de música, amo a música na verdade. Estou trabalhando aí desde 2020, oficialmente, né? Foi quando eu lancei minha primeira música. Cuide bem dos seus sonhos, frustrados não dormem. Viver do que ama é quer viver pra sempre. Incrível como tudo muda. Vida tá inferno, eu continuo Buda. Sem tempo pra briga, ainda tem uma luta. Minha mãe tinha alguns CDs em casa e tal, de música nacional e internacional. E ela sempre botava pra arrumar a casa, né? Isso eu acho que é até um hábito do brasileiro, assim, de colocar música, né? Pra fazer as coisas. Eu gostava, aí eu era curioso, né? Gostei daquele primeiro contato de ouvir a música dessa forma, dela chegar dessa forma. E aí eu mesmo comecei a colocar os CDs, porque eu também tinha minhas responsabilidades em casa. E aí eu colocava as músicas para ficar ouvindo. Então foi quando eu descobri minhas primeiras referências, que mal sabia eu que seriam referências para a vida toda, assim. Sem prometazinho, prometa pra si. Buscar seu melhor sem pensar na manhã. Sem promessas vazias, promete pra mim. Só durmo se for pra acordar com tudo que sonhei de manhã. Bem protagonista, preto e profeta, cronista, tamo. E aí eu ouvia muita música. Eu lembro de ficar ouvindo muita música. E como eu não tinha internet em casa, não tinha TV a cabo, o que eu fazia? Quando eu ouvia uma música muito legal na televisão, algum clipe, alguma coisa do tipo, eu sabia que... A gente acabava sabendo que estava nas paradas porque tocava em todo lugar. E aí minha forma de ouvir, quando eu não tinha esse CD desse artista, era botar na rádio mesmo, rádio normal. E aí eu tinha que esperar, tipo, aquele tempão todo ali até tocar aquela música que eu gostava. E aí quando tocava eu me concentrava ali, ficava ouvindo e tal. E era dessa forma, foi dessa forma que a música chegou assim pra mim. Hoje eu tô bem, nada me tira a paz, ela me tira o sono, então meu bem. Hoje é só nós dois aqui, o que passou ficou pra trás. Eu sinto que esse amor é pra sempre, mas se não for, eu quero mais maturidade. Trouxe um novo sentido, novo sabor, bobo sentido. Penso, é um novo ciclo, um novo amor. O sol brilha menos toda vez que ela sorri. Nunca tem fim, Deus não te fez pro mundo, te fez pra mim. O que eu tenho de melhor. A gente é um só, que meu tempo é todo seu. Vai ser só você. Uma coisa que eu sei que eu tenho, assim, que eu confio é a minha audição.
que é a coisa que eu mais confio assim, hoje na minha habilidade musical, é meu ouvido. E eu sei que é devido a ter tido esse primeiro contato com esses músicos excepcionais que são esses, né? Eu ouvia muito Tim Maia, Djavan, George Benson, Whitney Houston. Aí depois veio o MP3 e tal, a gente começou a ter acesso a um pouquinho mais de acesso e tal. Depois veio o YouTube e sempre que eu podia eu tava atrás da música de alguma forma, assim. Você já tem um sonho? Você já tem um plano? Nada cai do céu, então vamos expandir o horizonte. Tocando nas nuvens é o que eu te proponho. Disseram, faz um concurso, estuda, se forma. Mas eu nasci pra ter forma, nasci pra ser livre. Escuta minha obra. O rap sempre foi uma música, um gênero musical muito discriminado, né? Até hoje ainda é. Apesar da ascensão que tá tendo agora. E nessa época não era diferente, era bem marginalizado, assim. E eu me lembro de na escola, no ensino fundamental, assim, tinha a galera mais velha que já ouvia rap, ouvia Facção Central, Tribo da Periferia, que é de Brasília, ouvia Racionais e tal. E por ter toda aquela construção preconceituosa em volta do gênero, eu não me identificava, não gostava muito, assim. Só que teve um rapaz que me fez mudar totalmente de ideia. Eu lembro que eu estava em casa, eu lembro exatamente como é que foi esse dia. Eu passava um programa chamado Show na Brasa. Um belo dia, eu em casa mudando, né, os canais, aí achei interessante quando o cara falou que ele anunciou que ia tocar um tal de Emicida. E aí eu achei interessante, aí eu falei, vou ouvir, né? Isso eu devia ter uns 12 anos, eu acho. E aí parei pra ouvir, e a forma como o Emicida cantava e as letras na época, porque o Emicida realmente ele mudou totalmente o rumo assim, da indústria e do rap nessa época. A forma como ele estava fazendo aquilo ali me chamou muita atenção e eu não sabia que era a mesma música que eu tinha ouvido na escola. Era rap. Acostumado a ver a terra plana, igual Floyd morre. Mas onde eu vi a morte, eu tive sorte, esse amuleto. De onde eu vim, o rap é forte, o rap é preto. E aí eu fiquei fissurado, assim. Quando eu fui começando a ter um pouco mais de acesso, eu fui pesquisar no YouTube, né, na internet e tal, e descobri quem eram essas pessoas, essas personalidades, aí pronto, aí eu virei fã mesmo, assim. Aí foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre rap, descobri quem eram os artistas. Eu fui começando a criar uma base, assim, sabe, de referências no rap. E ele chegou dessa forma, assim, meio que inusitada. Ninguém notava, deram nota 0, evolução notável, agora é nota 100. Visão ampla do estado, tudo palmeado, catando os cacos, nós tá bem. Segue alerta, segue o plano, mano. Não tem inspiração melhor do que a vida, assim, né? E a vida, ela é muito complexa, ela é muito cheia de pormenores, né? Cada um é de um jeito, cada um tem uma vivência. E normalmente o poeta, né, o escritor, o músico, ele é aquele cara que observa. Ele tá ali, ele tá até se divertindo, ele tá conversando, ele pode ser até um boêmio, mas enquanto ele tá ali, ele tá vivendo e ele tá observando tudo que tá acontecendo à volta dele. E comigo não é diferente, assim, eu sempre fui um cara muito observador, até por ser muito tímido. Então eu sempre observei muito. E as músicas vêm disso aí, vêm de viver, vêm de ver a batalha das pessoas ao meu redor, a minha, o meu processo, o processo do outro. No caso do rap também, a denúncia é muito presente, é muito forte, é muito inerente a mim. Sempre na pista, a meta é meus manos deixarem de ser motivo de revista. Só era um CD, um espelho, a vontade, um rádio. Só pensava em ser meu desejo de verdade, soava tão fácil. B.O. é pensar, entender que a inocência nos torna tão frágil. Porque sempre teve tudo, hoje é fácil fazer, mas só quem batalhou vai saber o que é vencer. Então eu, enquanto cidadão, enquanto artista, é natural a minha necessidade de querer denunciar alguma coisa, então tem música que... Na verdade é isso, assim, minha música ela é sempre um misto de muita coisa, tem um pouco de mim, um pouco do outro e um pouco do que está acontecendo no momento. Né? Eu lancei um EP agora recentemente chamado Laranja e uma das músicas se chama Não Pode. E essa música eu já começo com um tapa na cara mesmo, assim, falando da minha experiência, que eu vivi inclusive bem aqui, próximo, de ter sido parado pela polícia, né? Eu tinha 13 anos de idade, estava indo encontrar uns amigos para sair e tal, enfim. E aí houve todo um abuso de autoridade que a gente sabe que existe, que sempre existiu. Eu vou atrás do que eu mereço, prepare-se, pessoas vão torcer pelo seu erro. Existe um preço a se pagar pela verdade, encare, o mundo sente o cheiro do seu medo. Só nos tornamos fortes em meio à necessidade. As pedras são as mesmas do caminho. Lembre de onde veio, pra onde vai, o que te move. Em meia dificuldade você vai se ver sozinho, mas só sua fé. Tenho feito alguns shows em Brasília. Ano passado, né, ano de 2022, foi um ano que, apesar da pandemia, foi um ano bem movimentado. Assim, acho que era o mercado tentando entender como é que ia ser esse novo
esse novo mundo, né, pós-pandemia. E eu até fiz bastante shows até, inclusive. Mas eu tô esperançoso para que 2023 seja um ano que tenha mais, assim, bem mais. Por já ser um ano onde o mercado já estudou ali o que pode ser feito. Então, realmente começa a gerar mais eventos e tal. Uma vida sem você é o que eu preciso, eu priorizo. Disseram que eu não posso, mas mesmo assim eu realizo. Corre atrás do seu sonho. Disseram que eu não posso, mas mesmo assim eu realizo. Nós ficamos por aqui, mas você pode continuar com a gente nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Até o nosso próximo encontro. Tchau!